vai para ver como é que precisa lavar seu nome e precisa lavar o nome de sua família. É isso que fala. Sobre isso não tem nenhuma coisa para falar a Bacari. Bacari é direito de alguém definir sua cabeça. Aquele é um direito alimentar, é um direito natural que qualquer alguém tem. Se você tiver direito próprio, ter animais, até definir sua cabeça, a hora que alguém me se fazia mal. Mas que Bacarica tem direito de fazer? Ele vai capaz de definir sua cabeça e pega na festa lama ali. E vai definir sua cabeça e pega na festa e incrimina um outro alguém só para ver como está para definir sua cabeça. Ele pode definir sua cabeça, tem direito de defender. Se um pecador quiser, se um ser humano, ele pode definir sua cabeça, sem problema. Bacarica deve definir sua cabeça e ainda queria condição para ter um julgamento público. Ninguém deve fazer, principalmente nesse momento que nós estamos. Ou seja, nós estamos no momento que não podemos chamar de uma pré-campanha para uma eleição. E que esse momento vai fazer para bem. Se ele estava chamando de tempo na procuradoria, ou se como sabe. Se também falei na Cobal, mas de tempo, porque que definir se cabeça disso, não. Espera até agora, se como sabe fazer. Bom, Bacari nessa intervenção, nota como tudo o que ele fazia, e mais político do que jurídico, para ver em nenhum lugar no canal como Procurador-Geral da República, por isso fazer conferência de imprensa onde aqui não tira para o público um processo. Essa é uma aberração total, essa coisa fica por inaceitável. Ele, na qualidade de Procurador-Geral da República, que queria fazer definir legalidade, não espalhar torto sobre o que estava na particular. Foi bem, no fundo, Bacari vai espalhar torto em vez de estava na definir legalidade que se trabalha como Procurador-Geral da República. Fica assim. Bacari pedindo para não passear leis, para quem se passeia na lei, para quem se passeia na Constituição. Bom, nós não passeamos lá. Não tem cuidado, ou não passeia de ficar fazendo coisa. Não tem cuidado, como não está no tempo de chuva. A hora que não passeia na lei ou não passeia na Constituição. Não faz força para calar, mas tapa nenhum artigo, nenhuma letra que está lá. Para não poder ler direito. Logo não leio Constituição direito. Mas eu não leio Constituição e tem que não olha, como pensa Bacari que chega olha. Não Constituição como alguém tenente e que julgado, que sentença que transita em julgado, que alguém está considerado inocente. Mas Bacari que faz aquilo. E bem, ao público, para bem fazer julgamento, que nem lei que está para o Procurador-Geral da República que está julgando. E muito menos queria condição para, para ter julgamento público. Bacari chamar um artigo do Código de Processo Penal, que não consegue ninguém saber, mas aquela que tem no Código de Processo Penal. E chamar um artigo 213A, aquela que tem no Código de Processo Penal, que assim ninguém sabe, mas se calhar é por isso. Depois, e para ter como processo que chega a arquivado, ou que tem arquivamento. Ou tem dois despachos, que não devem pôr à disposição do jornalista daqui a pouco. Não tem um despacho que fala como DSP deixa de ser de suspeito. Entende? Depois você tem um outro despacho que manda mesmo arquivar o processo. Entende? Não tem. Despacho mandar arquivar o processo, sim, e mandar arquivar. O Bacari fala como? E fala. Mas, e mandar revogar que arquivamento. Assim que o Bacari diz que sim, como tudo despacho que tem a ver com a vida de alguém, se você dá alguém a conhecer, se você notificar alguém, que despacho não vale nada. Se o Bacari tem despacho de que arquivar, de que mandar anular arquivamento ou revogar arquivamento, eles são que tem, para ver que chega de notificar ninguém dela. Agora, se quer notificar ninguém dela, não fazer conta, mas processo arquivado. Também não quer receber nenhum despacho de Bacari que não falar como não ia revogar ou ia anular arquivamento. Processo arquivado. Depois,
Bacari e aplica mal, mas mesmo mal, artigo 203, a linha traço A do Código de Processo Penal e aplicar mal. Esse artigo está falando como? Ora que o magistrado arquiva processo, se imediato superior hierárquico puder fazer alguma coisa. Mas agora não está riba. Quem que manda arquivar processo Domingos Simões Pereira? E alguém que se carga no Ministério Público e Procurador da República. Imediato superior hierárquico do Procurador da República, nos termos de lei orgânica do Ministério Público, e Procurador-Geral Adjunto. Ninguém que Bacari, ninguém que Procurador-Geral da República. Então, se Bacari é imediato superior hierárquico de Procurador da República, para cada razão que Bacari está a tomar processo, e fala e arquivar processo. E arquivar mal, e arquivar na cara respeitar aqui que a lei fala. E mais, é o mesmo artigo que está falando com caso alguém, ou caso que o superior hierárquico vinha arquivar, vinha revogar o arquivamento, e deve demonstrar que o outro ali, que o magistrado que arquivar, que linha de investigação que quer tomar em conta. Bacari aplica muito mais esse artigo. Ainda, outro papel de competência para investigar processo. Bacari falando como processo é o crime acontecido em 2015. Em 2015, o Domingos já era primeiro-ministro. Naquele momento, Bacari, na qualidade, nenhum procurador está podendo conseguir processo. O Procurador-Geral da República está podendo trabalhar naquele processo. Quem que deve trabalhar naquele processo? Cabia como primeiro-ministro e deve ser o Procurador da República que está trabalhando no Tribunal de Relação. É o momento, assim que deve ser. A Bacari nota como ele fica por trabalhar, fica trabalhar. Mas, e falando como depois de domingo passa a ser o presidente da ANP e toma processo e pega a trabalhar. Mas como é que o processo não está salta de mão a mão? Se o momento da prática de crime é um só. Depois não tem importância que não tem estabilidade do processo, né? Se no momento onde o crime é praticado, o Procurador-Geral da República quer ter competência. Mas para ver como quem que pratica crime vem mudar de cargo político, bom, o Procurador-Geral da República passa a ser competente logo. Mais uma situação que o Bacari cria. Sim, e nota como eu decidi como é na viola lei, mas e fazer na mesma. E bom sempre não tomar em consideração e não sublinhar ali como Bacari não tem competência nenhuma, lei que dá competência nenhuma para ir fazer intervenção dentro do processo crime. Para ele e o Procurador-Geral da República, Procurador-Geral da República dentro do processo e que poder intervir e que ter competência. Bom, depois, não vi Bacarina falando como ele que tem nada contra Domingos Simões Pereira, ele está pura e simplesmente no exercício de funções. Essa é a verdade. Mas, quando deixei perguntas para não ouvir, se na verdade que tem alguma coisa. Bacari falando assim, conversa aquele dia. Como ele manda 2 dias e ordenar magistrados para abrir processo contra Domingos. 2 dias. Falaram só, é capaz de fazer outro lugar, mas é capaz de para depois se consaiar. Fazer 2 e falar como ele pedir 2 dias. Outra coisa, é maldito o processo. E começar a chamar Bacari está lá. E mais, e está ainda só hora que Bacari está lá. Para ver. O processo começa para chamar Bacari está lá. E está ainda só hora que Bacari está lá. Para ver, na conversa e fala assim como depois de ir em riba, um ponto da comissão, um ponto da comissão sobre o processo. E fala em chegar no olhar, é furta documento surdo no processo. Ou seja, que processo, ninguém quer dar importância, mas Bacari tem dar importância
Para depois se vai estar falando, não, nunca tem nada contra Domingos Simões Pereira. Outra pergunta que não fez. Para ver que só Bacari toja crime não carta que expedido. Só Bacari. Não carta que o primeiro-ministro fazia. Só Bacari toja crime. Mas ninguém olha lá. E depois também, esse processo passa um cavalo de batalha. Depois, outra pergunta lá, situação mais grave ainda. Bacari no papel de crime de usurpação de funções. Mas nunca se entende que Bacari sabe que é crime, porque está aplicado a Domingos Simões Pereira nessa situação. Não se entende isso aqui. Para ver que usurpação de funções que está na lei e que tem quadro nenhum bocado naquilo que acontece, só a partir de cá. Bacari falando, como depois de e tem despacho de arquivamento, alguém ligado na conta como despacho de arquivamento tem. Quem é quem que liga? Que interessa que alguém está naquele processo? Imagina, vai tirar Bacari sexta-feira para ir levantar para esse gabinete, estou aqui chegando aqui sexta-feira e chama ainda magistrado que tem o processo para bem papel. Para o magistrado falar, não quero poder de bagulho, não deixar para segunda-feira. Que vai raça, então ele ir para o gabinete, como para ver como é ligar. Outra coisa, para que razão que Bacari leva, ou que razão que leva Bacari na revoga do espaço de arquivamento? Se o próprio Bacari fala em como o Tchê manda abrir processo, se fala ele vai abrir processo. Se tem motivos para arquivar, vou arquivar. Se tem motivos para acusar, vou acusar. Mas vem que aí no momento em que alguém tem arquivar e acha que não, arquivar cá por ser o único caminho que deve ser e acusa. Que aqui motivo de Bacari fazer isso. Mas e continua falando, não quer ter nada contra Domingos, não está pura e simplesmente no exercício de minha função de uma procurador-geral. Para que razão que Bacari nunca contenta com a conclusão do magistrado? O magistrado está concluindo coisa, Bacari nunca está contente. Para que razão? Mas quer ter nada ainda contra Domingos? Para ver o que Bacari decide trabalhar processo, se processo quer dizer competência. Para ver o facto de Domingos passa a ser presidente da ANP, que ele não muda nada, mas mesmo nada, em relação ao processo de maneira que nada. E que ele nunca te dá Bacari competência de trabalhar processo. Processo que impediu de continuar a trabalhar e quem está a trabalhar. Ou seja, se não vai para uma outra maneira, está a falar. E o Procurador da República, quem está sendo no tribunal de relação que deve continuar a trabalhar e que a Bacari na qualidade de Procurador-Geral da República. Depois, para que razão que é processo trabalhado durante as férias judiciais? Qual que urgência que é processo tem? Ou então urgência para via de eleições que não tem a porta? Para que não se diz? Processo que é urgente, processo de crime, processo urgente, e pura e simplesmente processo onde alguém é prendido. Aquilo é que é processo urgente. Se processo que é urgente na férias judiciais, que quer trabalhar. Mas Bacari trabalha processo durante a férias judiciais. Tanto assim que na férias judiciais aqui falei ia acusar. Mas não está finalizando para pedir de uma coisa. Bacari fala que não quer ter nada contra Domingos. Vai fazer isso tudo. Se vir ter alguma coisa contra alguém, que alguém vai por isso aí de Guiné para via descer o cana bonito. Muito obrigado. Agora passa o microfone a um outro advogado, Failton Barreto, para outros enquadramentos. Nós estamos a assistir a partir da sede nacional do PGC, a conferência de imprensa de coletivo 10 partido, que está a reagir sobre a conferência de imprensa dada para o Procurador-Geral da República. Nós estamos a falar de Bacari Piai.
Bom dia. Na parte que eu vim intervir, essencialmente para desconstruir, esclarecer alguns pontos do Procurador-Geral da República referindo a sua intervenção. O senhor teve paciência de chinês ou intervenção de Procurador-Geral e resultando discussão. Primeiro, e para assim como a oportunidade de ouvir e capaz de esclarecer opinião pública sobre o que é que está por baixo, por trás, por dentro do processo denominado resgate. A mim, concluí com ele e cuide que a oportunidade apenas para desviar que ponto principal, que deve ser um conselhamento que estão na vida. Para que lá, e cuide o momento para desviar toda a atenção para central na parte que tem a ver com o processo de resgate, é que manda e fazer um exercício que a mim acha curioso. E é ponto que a mim vocês estão assim, presentes e opinião pública. Para mim, o Procurador-Geral, além de construir uma narrativa que cabe e ordena alguns raciocínios e refere alguns conceitos de forma mais ou menos ordenada, de forma que quintas que cada direito, primeiro que aquilo para ser uma, não, essa contabilidade, e maneira que fala assim que ser. E para aquilo, e cuida alguns conceitos técnicos, que é que parte na entrevista, alguns conceitos técnicos para travestir, para pintar, para ornamentar. Suma assim para se verdade. Primeiro, ora aqui na papel e está a referir a hierarquia do Ministério Público para mostrar como é. No Ministério Público, o Procurador está falando. No Ministério Público, e tem uma estrutura hierarquizada, mas cada quem tem autonomia técnica e tem independência na sua apreciação. Portanto, a hierarquização da estrutura do Ministério Público e só oferecer cidadãos possibilidade de ter garantia, sem que concorda com decisão do determinado magistrado, ter o currículo que está imediatamente a seguir, ou imediatamente numa escala superior. Portanto, Procurador-Geral e cada manda, nem cada intervir e cada determina nas decisões técnicas de cada magistrado. Mas aprende e nesse que é tudo mentira, mas é importante para fazer figurino, para mais diante ninguém está dizendo não, e está mandando magistrados para tomar decisão. O que é que começa para falar? E começa para mostrar como e que tem uma relação de chefe subordinado no Ministério Público, tem superior hierárquico para efeitos de garantir direitos de cidadão. Bom, ele já começa para falar como o Jaime Bacomos, Procurador-Geral da República, o Jaime e tinha uma comissão que quem podia investigar processos de resgate e intenta daquele estado de processos que eles falavam como processo no momento está já concluído, está concluído. Quem não acusa, para não acusar geral, o Ministro das Finanças, Economia e Finanças, Geraldo Martins. Bom, ao facto de falar, é responder é terminar o inquérito, é reduzir a acusação ao antigo Ministério da Economia e Finanças, Geraldo Martins, e chocar. Portanto, e vir a falar assim, Geraldo Tomaschi, mas alguém que está com esse processo, alguém que está mandando ninguém. Quem pode dizer que ser Geraldo Martins e mais alguém? Que eles falaram, só Geraldo. E falaram, só Geraldo. Então não vim buscar acusado para ver que Geraldo viu. O que com esse processo, o que ele, o que trabalhar, nem o que está mandando aqui que está no processo. Quem não tem que indicar nome de alguém que, do ponto de vista, talvez tem que ser acusado. Só aquilo que aconteceu, cada decisão que toma, extingue a comissão. E pude, assim escolha um outro magistrado e fala que não pode. É assim,
que nessa investigação e acaba dizer uma acusação onde que antes e pergunta para a comissão anterior, o que é que acusa geral que ela falava com usurpação de competência e gestão da nossa? Que mesmo tipificação técnica é o segundo magistrado que chama e mantive. E que agora que 20 se é parte dele e fala uma desta vez já e constitui suspeito Domingos Simões Breia e Geraldo Martins naquele 4 processos que foi gerado de investigação de inquérito registrado. O que é que fala? Ele quis enganar a opinião pública e para criar conceitos que não tem nada a ver. Olha, eu quero falar ali como se encontra mandatário como de crime, não está mandando igual. Senhores, primeiro, ele está confundindo o conceito de mandante mandatário, comissário comitente, com o autor material com o autor moral. Ou seja, Bacari disse que se usa que e tinha que ter em mente. Se ele fala com uma Domingos e autor moral, suma maneira que fala. Autor moral, que artefacto que pratica. Ele no início de sua intervenção, no minuto e 42, até o fim dessa intervenção, o que é que está colocando Domingos como mandante ou autor material ou autor moral? E para como Domingos escreve uma carta num daqui mandatar ministro da Economia e Finanças para não consigo. Para mais que uma mulher, que carta? Que crime? Um mandou o ministro ou um mandatou o ministro para negociar com um banco privado, banco comercial, sobre uma determinada situação que era decisão do governo. Que carta comanda, na opinião do Procurador-Geral da República, que está configurado não crime de usurpação de funções e gestão da roça. Bom, o que é que se tem que foi desenhado para ganhar ali? Hoje, na minha opinião, que mal acredito em ficar admirado, principalmente a opinião pública que fica versado em direito, ao falar o seguinte, que Bacari que se conta e civil ou não, nem obrigado a tudo que disse. E que tem relação de hierarquia entre primeiro-ministro que nenhum ministro. Não repetir, e muito bom para tomar atenção é que aquilo não fala de seguida. Ao contrário de tudo o que está pensando, antes de conversar em direito, tudo o que está pensando como primeiro-ministro e chefe de tudo ministro. Ou seja, tem uma relação de hierarquia direta entre ministro e os restantes ministros. Falso. Chefe do governo tem competências de orientar o governo e de orientações. Olha, fica a concordar com algo, nunca poder recorrer para ir anular o ministro, é por isso substituir e por isso que entende para mim e chefe do governo, mas que tem uma relação de hierarquia direta, suma de maneira que o Bacari quis enganar alguém. Ou seja, se mandou lá fazer um curso, o tempo fazer, seja ele legal ou não, o tempo fazer. Portanto, se a mim falou que o ano negociar, se maneira como negociar, se termos e condições e vá com substância daquilo que minha opinião, que crime, imediatamente, que acabou praticar e diretamente imputado a mim. Só para mim, escrevo uma carta que falou que o ano negociar, termos e condições de um determinado que lhe for governamental. Esse que mais ou menos que Procurador-Geral e desenha para tentar falar isso. Nessa situação tudo, eles dois que praticam crime.
Só que ele acaba para escorregar num promenor, que incrível. O Procurador-Geral teve coragem de falar aqui, se a mim juiz de instrução, até não concorda que arquiva processo, inquérito de Dr. Geraldo Martins, mas nunca cara ficha ou cara encerra inquérito de Domingos Moreira. Senhores, vou explicar. Como alguém que é autor material de um crime, segundo a minha opinião, é que executar de mão própria que crime, o concorda é equivale tudo que factos que pratica. Mas olha, o que concorda, o que alguém que escreve carga, para que vá praticar que facto, um por um, e praticar sozinho de mão própria, vai tirar no processo, mas vai ficar bom, que escreve carga. Bom, é figurino que o Procurador-Geral quis impingir a opinião pública e tem um conjunto de fragilidades, de incoerências, de mentiras travestidas de verdade, para manter identificar que se alguns pormenores que de fórum técnico ninguém que tem que se contra que avançar em direito, nunca vão conseguir peneirar que verdade nem conceito, que mentira, que verdade de figura, que mentira. Portanto, olha quando falamos alguém como e está configura autor rural que considerou como um tapete. Autor rural e que alguém que chama Antônio chama João ensinar e falar e mostrar como aqui na vai fazer o curso. Portanto, o que isso aqui mandar fazer? Ele vai fazer para dia Antônio mandar. E cada competência de Antônio nunca pensa em fazer que exercício ou praticar que fato, nada. Que Antônio, hoje ele instrui, ele que mostrar como aqui vai fazer. Procurador-Geral tem esquecido como Ministro das Finanças que tem essa competência resultantes da lei, do qual Primeiro-Ministro que pode ensinar ou mandar como aqui ele executar. Que competências a lei dá? Ele competência do ordenador nacional. A você não mandador aqui para negociar. Uma falar só para negociar. O cara ensinar como aqui não negociar. O cara contar que aqui não acerta, que aqui não nega, etc. Que incumbência própria de ministro da tutela. Olha, o que eu mandei falar com ele, autor rural, e para quem desconstruir ideia do rural, ela que mostra tudo o que sabe, que o ministro da Economia e Finanças da AFAS. Quem está falando, autor material. Agora, se no final do dia, vou perguntar ao Procurador-Geral, mas o que é que manda? Tudo que magistrados passam ante de tudo, tanto os judiciais como o Ministério Público, tudo que ministério, tudo que magistrados, para mim quer mostrar, do ponto de vista, segundo o que publicar, que é que manda tudo mostrar evidências de um momento corrupto. Há o único comprovando como durante 2016 até 2024, há o único magistrado que fica corrupto, para mim boa acusa Domingos Moreira. Ele chega nessa vontade de enganar eles e chega no ponto de falar com uma onde é com tal, o que é que manda? É possível chama um deputado para imputar a prática de um facto que tem. Ou prestação de atenção na explicação que Dr. Bacari falou o seguinte: não tem que chamar família, onde é praticar facto, ele era primeiro-ministro e que está coberto de competente imunidade que o Parlamento está conferindo a mas para mim
sincero, competente para ter processo de acusar, nunca vai levar ao Supremo, em vez de pensar como na data de prática de facto, ele era governante no lugar de primeiro-ministro, não. Gosto interessante já, vamos falar como gosto para julgar, para acusar, o que é que dá conta? Ele é presidente da Assembleia, porque só de que maneira que é possível ele ter intervenção direta no processo. Procurador-Geral, e quis enganar escolhendo o melhor de todo o mundo, para um cussa. Domingos Simões Pereira era primeiro-ministro, porque tem uma cobertura de imunidade parlamentar. Mas o que é interessado para ele ter intervenção no processo, que de repente passa a ser o presidente da Assembleia Nacional Popular. Portanto, é pontos que tenta figurar bem participar dali, essa que parte só que me estima desconstruir, me estima despir, e tem algumas coisas que papel que cidadão comum se ouvir, e principalmente na maneira que é estrutural, maneira que é ordenada, raciocínio que tenta seguir, alguns comentários que fazem depois de cada imputação, tudo que conjunto de narrativa, qualquer cidadão comum, sem inclinação, sem tendência, e está pensando como procurador-geral bem esclarecido, que é assim, e como tudo que isso aqui era que construir, e tudo mentira, falsidades e confusões de conceito, com o único objetivo de travestir de verdade, mas tecnicamente, nada de que aqui fala, o que tenta falar, cadê nem sol, nem sombra. E que tem comissário, comitente, que lá que existe, e que tem mandante mandatário, autor moral, autor material, sem relação na prática de um facto ilícito e capaz que escreve um cartão é legal de impaibar negociar. Competência de procurador-geral para acusar alguém e para depois ir para defender a acusação no Supremo Tribunal de Justiça e que por entender como presidente da Assembleia Nacional Popular, mas outra interessante falar como naquela altura era primeiro-ministro. É tipo de construções é que me se manda para a rua, me se manda para a opinião pública para fazer parte uma perseguição política como e um assunto meramente desculpa, jurídica, de nada jurídica, essa tem, é que manda, não conclui sempre como tudo que foi história e vida de processo de resgate e foi apenas e só uma decisão política. E é parte que o Dr. Otávio Lopes, na BIM esclarecer presentes e opinião pública nacional e internacional. Muito obrigado. Vamos aproveitar a informação como depois de Otávio, nós passa a bola para jornalistas para quem fazer perguntas que acham necessárias nas conferências de imprensa. Otávio, venha agora. Obrigado. Colegas, apresentador. Não estou também, depois dessas preliminares, não estou também de Chabanã duas ou três considerações em relação à matéria. E, embora tenha dois ângulos, não pude pegar tudo fragilidades e insuficiências do processo, não fazer uma abordagem não muito técnica, porque aqui na nona bichal no processo, mas não pensar como é importante para o público em geral conseguir perceber tal que a natureza de atos que tem em causa, tal que questões que estão subjacentes a esse processo e, em resumo, para via de quê?
que é processo e continua na anda, mesmo ao nascimento humano, exatamente que esta é. Essa medicina que podemos não considerar a medicina do nada morto. Não presta atenção naquele camaradas que papeloso, naquele colegas que papeloso que falar em relação à natureza de arte. O que está em causa ali? E como primeiro-ministro, na sua capacidade de chefe de governo, instruir o ministro de Finanças para junto de bancos e encontrar uma solução que não permite o setor privado nacional recupera esse papel ativo na economia, na criar emprego, na gerar riqueza e assim para poder aumentar a capacidade contributiva de todos esses sujeitos específicos. Não só empresas, mas também particulares que ainda passa empregado ou que o setor privado tem uma capacidade mais contributiva na economia e que o setor privado não pode criar emprego e poder gerar receita. E o que é a medida aplicada, que é que não resulta, e como ainda tem um aumento de receita fiscal, que não permite o governo ter maior disponibilidade financeira e maior disponibilidade de tesouraria para investir em outros setores, como sendo saúde ou educação. Ou seja, que aqui não serve de base a processo, que aqui está por detrás da investida do Ministério Público e uma orientação política do Primeiro-Ministro a Ministro de Finanças para implementar uma medida que está no programa de governação sufragado ao povo. Isso significa que o Ministério Público ia avocar para ele, e chama para si cabeça, competência de avaliar mérito de ato político do Primeiro-Ministro na orientação e coordenação política do governo. Ao que o Ministério Público não fazia controle político de atos do Ministério de Primeiro-Ministro, Procurador-Geral da República, no caso específico, Procurador-Geral da República, está a atuar à margem da Constituição. E essa bíblica. Se intervenção inconstitucional, porque e que cabia ao Ministério Público fazer controle de atos políticos do governo. Se intervenção inconstitucional, cabia e viola o princípio da separação de poderes, cabia maneira que não falar e que é ele que a Constituição e da responsabilidade de fazer controle político de atuação do governo e muito menos de avaliar mérito de opções políticas do governo, que função e cabe a duas entidades, a Parlamento e a povo guinense. E em dois momentos estamos. Primeiro, ao que o governo leva esse programa para a Assembleia, nesse exercício de competências de fiscal da atividade governativa, e ele que tem que avaliar mérito ou demérito de que medidas que constam no programa do governo. E a nós não sabia como o Parlamento, enquanto órgão competente, e faz a avaliação e aprova o programa do governo. Ou seja, quem que tem a competência de fiscalizar mérito de opções políticas do governo e a Assembleia aprovar. Mas não admitir como que a Assembleia aprova e vontade presumível do povo, mas que corresponde à vontade real do povo. Como é que não pode ser indicado a vontade real do povo? Ou que o povo volta chamado para avaliar o que é que o governo faz. A Assembleia então fazia julgamento político do governo
mas até cabia povo, no momento de eleição, decidir qual sentença que o governo devia tomar. E sentença de povo, a atuação do governo depus de a medida política e foi em dois momentos. Na eleição de 2019, eleições legislativas de 2019, o povo foi chamado a avaliar a atuação do governo. E da PAIGC uma maioria absolutamente inequívoca. Vicissitudes inconstitucionais é fazer com que o povo tem que voltar lei sentença a governo. E nas eleições legislativas de 2023, qual que foi sentença de povo? Maioria absoluta, reforçando mandatos populares que Hidalgo nas eleições de 2018. Na perspectiva, notória como quem que tem que avaliar politicamente opções do governo e avaliar. E não aqui em que a Constituição cada é competência. Para cá tomar aqui o tempo e para permitir espaço de intervenção de outros colegas e questões, não tenta resumir. Não está resumida como o Procurador-Geral da República, no caso, em comitê, não chamar do cerro. Não é resumir na do cerro. Um primeiro erro, e erro de acusação a Ministro da Economia e Finanças. E próprio Procurador-Geral da República está reconhecido como e comete erro na acusação do Ministro da Economia e Finanças para vir que ter matéria suficiente para indiciar de nenhum crime previsto e punido na Lei Penal. O próprio Procurador-Geral da República e fala publicamente como congratula que decisões que tomado em relação a atos praticados pelo Ministro da Economia e Finanças, que foi tudo arquivado por falta de provas. Primeiro erro que cometi. Mas li e teve hombridade mínima, pelo menos, de vir a público reconhecer como IA. Mas, ao ser reconhecido como IA, e que cumpre o mandato que dá. Na tentativa de corrigir, e mais piorando. Aquilo que o meu irmão está a falar, a emenda foi pior que o soneto. O que é que está fazendo? Gosto e bem como ainda vai acusar o primeiro-ministro que dá orientação para a prática de um ato que ele próprio considera como ilegal. E esse não pode chamar, começa um processo kafkiano. Não é que avisado, no caso, o primeiro-ministro, à data, engenheiro Domingos Simões Pereira, nunca lhe foi notificado, e na amnistia julgar, a amnistia condenar, sem ele que civil, que aqui queria medir comigo. Esse é puramente kafkiano. Procurador-Geral da República, o que é que está a fazer? Está a tentar judicializar uma questão política e a instrumentalizar processo penal para perseguição política do Domingos Simões Pereira para impedir-o de participar nas próximas eleições presidenciais. E este imóvel de processo, porque aqui fica suficientemente demonstrado e não está por dar em confidência, colegas, esse que é apresentado ali, e cheirinho só de tudo insuficiências,
e de respostas que na BIM tem se conta é processo que a Mori já daqui de Mori e que continua a tentar. Não nos se deixa é nota para reflexão, porque mané que não referi é exercício de judicialização de atos políticos e um risco sério para no poder judiciário. O que chamado para bugir, intervir nas matérias que está vocacionado para ele, nas matérias que a Constituição que conferiu a autoridade, o que está a contribuir para a independência do judiciário e muito menos para a autonomia do Ministério Público. Então fica a convite a nós tudo, enquanto cidadão, enquanto atores judiciais, não ficar atento a essa manobra persistente, torno a repetir, de judicialização de questões políticas, de tentativa de estabelecer um governo de juízes. Nós estamos conscientes como e que tudo magistrados está confortável que é derivas no Poder Judicial. Aliás, no conhecimento de perfil pessoal, técnico e integridade de nós magistrados, quer na magistratura judicial, quer na magistratura do Ministério Público, e está dando segurança como a seu tempo, justiça na comissão facido, Ministério Público na ganha-se autonomia e magistratura judicial na recupera-se independência na sua totalidade. Então fica é voto de confiança público que a nossa, enquanto advogados, não tem na maioria de atores judiciais, nós está crente como se é compromisso que se é formação, se é compromisso que se é consciência e que lei, e ainda começar a prevalecer para havia condições na criado para exercer em total independência se a função enquanto magistrados, para servir justiça no nome e no interesse do povo guinense. Obrigado. E agora, se não passar para a fase de perguntas e respostas, para parte dos jornalistas, está sendo ainda na avançar, senhores jornalistas. E cá tem onde ficar aí. Venham aqui. Quero com esse microfone. Nome e órgão, faz favor. Bom, obrigado. Aguinaldo Alba, Jornal Democrata. Next one, yes. Next one, yes. Durante essa conferência de imprensa, o Governo-Geral da República também debatia de movimentação de dinheiro na 2020 por parte do Primeiro-Ministro. Todos os governos estavam a 1 bilhão e 20 milhões, 5 movimentos respectivos desse. Esse assunto se focaliza agora nessa dimensão. Durante a minha intervenção, a primeira coisa que eu vou separar depois para explicar como é. Mais do que desviar a atenção de que é realmente importante no momento. Bom, vou desculpar, a minha carteira propriamente, às vezes, intervenção ou palavras muito simpáticas. Um cara tem problemas a falar com ele. Além de desviar a atenção de o que realmente interessa, importante foi engano. Não sei como é a palavra aí, cá, simpática. Mas, e travestido de uma forma para parecer verdade. Não conhece exatamente para o ponto que foi pergunta de democrata sobre que parte de intervenção do Procurador-Geral. Para parecer como e com substância um ato de corrupção. E da data e dá valor
e do número de cheque. E cada conta, na conta de quem que levantado, para que levantado ou quem que levantado. Olha aqui fala com uma, e despesas não tituladas, e tem que se falar com uma, Estado tem a obrigação de todo santo dia pagar despesas. É porque aqui tenta deixar na área que dinheiro pode ser levantado e vai diretamente para fulano A, B ou C. Aquilo aqui deixa na área para tudo que a gente pensa. Mas dia que chega o processo, dia que abriu e não acabou para descobrir que levantamento naquele quadro que foi feito. Que aquele me se fazer público acreditar com intenção premeditada de engana e para que não passe crime. Ou seja, e se fala com a mim, enquanto titular de cargo de Ministro das Finanças, olha como ordena, através de um cheque num determinado dia para levantar uma determinada soma, tem que mandar para o banco um documento para conta naquele que o Estado não vai pagar que dinheiro como manda para levantar. Aquilo aqui diz que se conta e aquilo aqui diz que se, ou que tenta fazer o seguinte, se pensa como na cada despesa que o Estado não paga e tem a obrigação de mandar para o banco se justificação. Ele fala só de 1 bilhão e tal. E diz que se 33 bilhões e tal. Portanto, olha que o jornalista pergunta sobre referência àquele levantamento, ele conta só parte de que ele conta, e conta só parte. E para que parte passa e corrupção? E está falando só data, soma e número de cheque. Mas tem mais coisa de que data, soma e número de cheque. E tem muitas coisas que ele conta. Obrigado. Obrigado. Só uma nota complementar a essa, penso que muito importante, para reforçar só é isto aqui. E como uma regra de orçamento e princípio da não consignação de receitas. Ou seja, tudo receitas em regra e está disponível para o governo. O que eu podia falar com uma receita A e para despesa B. Onde é caso, é montante de 1 bilhão e 200 milhões que foi acreditado na conta e para determinado fim. O que é assim? Nós assumimos, por hipótese, um número meramente exemplificativo, como naquela conta de tesouro está lá 50 bilhões. Não é? Nós 50 milhões na casa, para não apoiar números mais visuais. Não é? Não apoio como aqui conta ter 50 milhões. E entra é valor de, para números mais visuais, 1 milhão e 200. O que é que a Procuradora falar? E 1 bilhão e 200. A nossa, para não ter a mesma comparação, nós assumimos que conta ter agora 50 bilhões. Não conheço. Que dinheiro entra na conta do Tesouro? O governo, na centenas ou dezenas de pagamentos que está fazendo diariamente, semanalmente ou mensalmente, como acaba o decidir que pagamento que fazido e que dinheiro, e que 1 bilhão e 200 que entra. Ou seja, vou ter 50 bilhões na conta. Vou ter em mão um crédito de 1 bilhão e 200 milhões. Vou fazer um pagamento de 70 milhões. Como acaba o decidir naquele mesmo conta, e que mesmo que aquele valor vai crescer, vou não assumir, vou não acusar alguém de crime para fazer pagamento de 70 milhões. Mas como é possível aqui 70 milhões e aqui 1 bilhão e 200 ou aqui 50 bilhões que estão? E faz algum sentido. Puramente especulativo e puramente para criar a ilusão de Comã e tem algum comportamento ilícito na execução do programa do governo que o próprio Ministério Público reconheceu e que tem nenhum ato que desvia
de boa prática administrativa e penal que exercido para o Ministro das Finanças, Dr. Jaume Luís. Tudo lá está coberto de verdade. E queria aproveitar o seu Dr. Otávio, a deixa estar aí, se não se importa, eu desculpo aos presentes, fazer um pequeno resumo em português, não será muito Mais um dia, muito boa tarde agora. Nós estamos a responder a partir da sede de PIGC, onde o coletivo de advogados está da Conferência de Imprensa, a tentar responder o Procurador-Geral da República, Bakar Biai, nessa última conferência de imprensa. Não fica para ali, muito obrigado, mas você está junto conosco nessa transmissão. Fica direito. Tchau, tchau.